Olá, sejam muito bem-vindas ao Pra Afetar, eu sou a Beatriz. E eu sou a Maiara, nós somos psicólogas e criadoras da Afetar Terapia para Mulheres. No episódio passado, a gente falou um pouquinho sobre os sinais que os nossos corpos dão quando eles não estão bem. Hoje, a gente quer falar um pouquinho sobre como os nossos corpos são vistos. Porque quando uma mulher aparece mais, o corpo feminino aparece mais, ele também é vigiado, ele é mais vigiado, mais regulado, mais comentado e julgado. Não é fácil, né, Mai? Eh, a gente já nasce nesse contexto, né? Então a gente vê, às vezes, sei lá, os corpos de crianças sendo observados, sendo comentados. Já tem uma série de exigências, né, não só de como tem que ser esteticamente e como tem que performar. Então você tem que Uhum. sentar de determinada forma, se portar de determinada forma, até mesmo o jeito de falar, o tom da nossa voz, tudo isso é muito controlado desde pequeno, né. Sim, e isso vai sendo carregado ao longo da vida. E acho que conforme a gente vai o passar do tempo, a gente vai crescendo, essas pressões, essas cobranças, essa tentativa de regular vai aumentando, crescendo cada vez mais, né? Uma pressão que fica cada vez mais forte. O que que precisa ser feito ali dentro de uma casa, o que que uma mulher, um corpo feminino precisa fazer e dominar dentro de uma casa, a postura que tem que ter dentro no ambiente de trabalho. E se sai muito disso que a sociedade entende como um ideal, né, aí vem o julgamento de que é assim, de que é engraçado, de que é agressiva, né, de que não tem Uhum, uma postura e tudo mais, daquilo que um dia foi colocado como um ideal ali, né. uhum. Até mesmo o que a gente pensa, né, como você disse, o que a gente fala, o como a gente fala, como a gente se coloca nas nossas relações, sejam Aham. relações amorosas, relações familiares, amizade, tudo isso existe ali uma expectativa de como deve ser, de como essa mulher tem que se portar. E isso traz uma série de questões pra gente, né, questões emocionais, dificuldade de aceitação do próprio corpo, da própria imagem, Uhum. muitos medos, né, de como se colocar, como se portar, como falar, inseguranças, ansiedade. Nossa, a lista é Ia longa, falar né. disso agora, a insegurança, o quanto que é forte que aparece na clínica, né, sobre precisar muitas vezes, pensando no ambiente de trabalho, de uma validação constante ali, né, de não enxergar o quanto que é potente naquele ambiente, de ter uma diferença mesmo nesse ambiente de trabalho e para além dele, né, então Uhum. constantemente bom, eu acho que o corpo feminino, a mulher não tem um lugar de confortável talvez, sabe, eu acho que a gente precisa lutar sempre muito para se sentir segura, confortável, confiante. É difícil, é pesado, né, pra gente. É, e é cansativo, né, porque Aham, muitas vezes a gente só vai encontrar esse lugar de conforto, de paz ali com outras mulheres. exatamente. Acho que é isso, é o ambiente, um momento que dá para se sentir um pouco mais confortável. Uhum. Aí eu volto lá naquele episódio, né, que a gente fala sobre a importância das amizades femininas e como que isso historicamente, socialmente, foram feitas tentativas de justamente fazer com que mulheres rivalizem para não serem próximas e não construírem coisas ali juntas, né. E aí eu volto nos impactos que isso traz pra gente, né, os impactos sociais, o quanto que isso se desdobra em violência, violência Uhum, psicológica, violência física, o quanto que muitas vezes o nosso discurso não é validado. Então, uhum. para até mesmo para as pessoas terem empatia pelas nossas dores, você precisa ser uma pessoa que tem ali um histórico X, né, um comportamento X, porque se você não tiver, as pessoas vão duvidar de você. Aham. Então não é o suficiente, né, o que a tua voz, né. Uhum, uhum. Nunca é, mas quando a gente grita também não pode gritar. Você tá sendo Pois mal é. educada ou pior, você tá sendo maluca, né. Aham. Ah, um clássico, né, o ser maluca, o ser louca, né. Uhum. Como que
como que a gente fica nesse meio tão cansativo, né, e tão exaustivo. A gente estava comentando, né, antes sobre, e como que vem também esse podar quando algo acontece, quando o movimento acontece. Antes da gente começar, eu estava falando sobre um episódio que aconteceu ontem no Big Brother lá, onde a Ana Paula fala desse lugar, onde as mulheres estavam se sentindo cada vez mais seguras com seus corpos, se respeitando, buscando se respeitar. Saindo um pouco desse lugar e dessa pressão social, mas como isso começa a acontecer, né, esse movimento todo, vem e tem uma tentativa de podar isso, né. E aí volta esse movimento cada vez mais forte do emagrecimento, de regular esse corpo, né, de botar ele vamos voltar aqui para um outro lugar, né. Foca Uhum, nisso aqui, não foca em outras coisas, né. E com isso, em uhum. paralelo, o quanto que o número de violência também vai vão aumentando aí, né. Porque tá controlando o corpo, tá influencia a gente não percebe, mas tá tudo conectado ali, né. Com certeza, e pegando carona nessa fala, né, dos corpos cada vez mais magros que parecem corpos fragilizados, eu vou dar uma viajada, mas nem tanto, que assim, opa, espera aí, né, as Kardashians que ditaram a moda na última década, assim, por exemplo, elas eram gostosonas e poderosas, né, uma família com muitas mulheres, todas sendo empresárias, todas sendo milionárias, todas sendo algumas sendo bilionárias, e aí é tipo assim: "Calma aí, vocês estão muito Kardashian, vocês estão muito Baixa a bola, né. querendo brilhar, né. Vamos aqui ser bem magrinha, bem sequinha", que aí é esse corpo mais fragilizado e não é e você vê que é uma magreza extrema, né, como a gente viu e vivenciou no começo dos Hã. anos 2000, que é aquela magreza com cara de doente, né, porque é Uhum. a partir de métodos radicais ali para se perder muito peso, esse corpo se torna frágil, esse corpo se torna adoecido, ele não passa mais essa coisa de força. E se a gente tem que manter esse corpo extremamente com um peso extremamente baixo, a gente não vai estar focando em algumas coisas, né, a gente vai Sim. estar focando na nossa dieta, na nossa academia, só que aí você tá desnutrida, seu cabelo vai cair, sua unha vai ficar mais Aham. fraca, então você vai estar cuidando focando 100% na estética e Uhum. não focando em outras coisas, né. Mas sim, na vida que vai acontecendo em paralelo a isso, né. É voltar a atenção só para uma parte ali daquela pessoa, enquanto todas as outras porque a sensação que me dá é que perde potência, né. Você fica ali Uhum. esse frágil, esse fraco, fica físico, né, também traz essa falta de potência ali, porque é isso, é coisa são as camadas que vão se abrindo ali, né. Exatamente, e a gente não pode esquecer que a gente está falando sobre essas coisas, porque o macro ele sempre vai influenciar o micro, né, nós somos o tempo inteiro atravessadas por aquilo que está acontecendo Aham, nas redes sociais, no mainstream, nos sim. serviços de entretenimento, né, que Aham, antes era a televisão, eram as revistas de fofoca, e hoje são as redes sociais, né, é o que a sim. gente está vendo ali nos filmes, nas séries. Então, nós fomos sendo bombardeadas por isso, em algum momento atravessa alguém, eh, por mais bem resolvida que seja, por mais que se tente não ser influenciado, mas em algum momento a gente vai parar Cai, ali, porque né. é a Uhum. sociedade que a gente vive, né, Aham. tá ao nosso redor. E é muito comum ouvir no consultório, né, nesses atendimentos, esse olhar voltado como se fosse uma culpa ou uma responsabilidade só daquela pessoa que está ali falando, que está ouvindo, que está sendo influenciada diretamente ou indiretamente, né, que não está conseguindo ou que quer chegar em determinado lugar, como se não tivesse essa influência desse meio, né, como se não tivesse um movimento. Então acho super válido quando você pontua isso também, porque é isso, não adianta, cada um tem a sua responsabilidade, seu poder de escolha, mas não dá pra gente ignorar esse meio, o que está acontecendo Uhum. fora, né. Até porque, né, ainda que a gente fale que a gente tem livre-arbítrio, poder de escolha, hum, mas não é uma liberdade Mas tão livre assim, aham, né. Porque tá, eu exatamente. tenho poder de escolha, mas o cenário que me é mostrado, o Dentro cenário disso aqui, uhum. tem Esse isso aqui, você tem que escolher aqui, dentro disso. por vir da fora, Aham. Ser né. isolado. Exatamente. Então assim,
É muito complicado mesmo. E aí, como você falou, a gente vê no consultório diversos sofrimentos, desde o Uhum, achar que não dou conta, né, que o problema sou eu, que eu não consigo fazer, a autoestima muito baixa. E eu uhum, percebo que a autoestima na mulher, a gente fica muito no campo da estética, e às vezes eu vejo mulheres lindíssimas, inteligentíssimas, e que não se sentem seguras nos seus trabalhos, né, não se sentem seguras intelectualmente, enfim, isso vai sendo minado com tudo isso que vai acontecendo, então a gente vai vendo ansiedade, distorção de imagem, uhum. distúrbios alimentares, a gente inclusive tem episódio também falando sobre isso, onde a gente fala o quanto que a sociedade afeta, né, para que a gente desenvolva essas questões, é muito complexo, né. Bom, e não dá para ignorar, né, Bia, o que vem acontecendo nesse último mês, que a gente está aí no mês de março, mês da mulher. Mês da mulher, acho muito forte falar isso, porque foi um mês que a gente começou aí com tantas notícias trágicas, e acho que nos últimos meses, nos últimos anos também, vem aumentando um número de notícias e de casos de feminicídio, de violência, e o quanto que isso impacta, né, não é só notícia, o quanto que isso está cada vez mais perto e é o quanto que isso também tem relação com esse da existência feminina ali, né, e o quanto que isso também vem para a clínica, Uhum, né, não uhum. tem como escapar, porque vira um sofrimento, vira um medo, né, vira uma instabilidade ali para quem chega, né, uma angústia de fato. É porque eu acho que quando essas coisas acontecem e tomam a mídia, como a gente viu, né, de violências muito graves e sérias acontecerem com uma jovem, Uhum, acontecerem com uma freira, acontecerem com uma idosa, acontecerem com mulheres de idades diferentes, em lugares diferentes, fases diferentes, a gente entende. E quando a gente olha outras notícias também, é da hora que a gente nasce uhum, até a hora que a gente morre, e a gente ainda tem notícias de corpos, né, em necrotérios sendo violados. Então, assim, é o tempo inteiro uhum, vivendo não só uma pressão de como você tem que ser, de como que você tem que performar, uhum, como a pressão da insegurança, né, da uhum. violência. E quando acontecem esses crimes que tomam uma proporção maior, eu acho que a gente é relembrada naquele momento de que você não tem o seu direito de ir e vir Uhum. garantido. Não tem Você segurança, você né. não tem o seu direito de existir tão Uhum, bem garantido assim. Eh, acho que 2 semanas atrás, enfim, aqui em Cabo Frio, teve uma idosa que ela foi violentada enquanto ela estava indo buscar atendimento na emergência. Ela passou mal à noite e ela foi buscar atendimento, aparentemente era perto da casa dela. Existiram muitas discussões sobre isso, e até mesmo pessoas dizendo: "Mas por que que ela saiu sozinha caminhando à noite?". O quão chega a ser violento a gente questionar isso, porque a uhum. gente está Sim. dizendo que uma pessoa então, assim, a gente tem horário para sair, a partir de determinado horário a gente não pode sair, porque a gente está correndo mais risco. Aí a gente tem as ruas que a gente pode passar, porque se for uma rua deserta a gente está correndo mais risco. Uhum, A gente tem os lugares que a gente pode frequentar, porque se você passar talvez por um bar, por alguma coisa assim, você está correndo mais risco. A gente uhum. está correndo risco o tempo inteiro. E isso com certeza vem para a clínica e vem para a nossa saúde mental, porque Sim. é muito difícil viver assim, né. Não tem como não ser abalada, né, e acho que é literalmente acho não, é literalmente como você falou, não tem idade, não tem corpo. Como dizem, não tem falam aí da roupa, do horário, não tem nada disso, né, é o fato de ser mulher, né. Essa Uhum, semana eu vi uma notícia de que um pai abusou de uma criança de 1 ano e 7 meses. uhum, Eu falei: "Não tem mais pra onde ir", sabe, não tem mais explicação. E quando você pensa que porque a sensação que me dá muitas vezes é que isso choca, vou falar de uma forma generalizada aqui, só as mulheres, sabe, uhum. porque
quando você olha para o lado, tem homens novos aí, jovens, fazendo vídeos ali, fazendo um pedido, imaginando um pedido de casamento para uma mulher, ela não aceitando e eles ensaiando o que fazem ali depois disso. Agressão. Então onde que a gente vai parar, E sabe? você Onde mais cri-cri ainda na minha crítica. Os homens, quando eles apoiam a gente nessas situações, ainda assim, a via de raciocínio é uma via violenta. aham, Então, qual é a resposta? Nossa, eu mataria um cara desse que fez sim, isso. Eu entendo a indignação, mas não existe, e também entendo porque os homens são socializados numa via muito da violência, de que não existe um caraca, eu tenho que repensar minhas amizades, os papos que eu tenho com os meus amigos, uhum. porque enquanto O é que que eu tenho óbvio. de atitude no dia a dia, né, que alimenta e sustenta esse lugar, né. Exatamente. Será que quando eu vejo uma notícia dessa, eu só me indigno quando eu vejo a notícia, ou aquilo vira pauta entre mim e os meus amigos? A gente Uhum, para pensar o que que faz com que tantos homens abusem de tantas mulheres assim, né? Existe essa problematização? Claro que eu não estou dizendo aqui, obviamente, que nenhum homem problematiza isso. Eu só estou dizendo que a maneira que somos todos socializados faz com que até os homens que queiram apoiar, apoiem de uma forma que, assim, pode deixar, protejo você, eu mato o outro cara. E não assim, ok, vamos pensar numa sociedade de fato, uhum, com maior equidade, onde vocês tenham segurança, mas uma sim. segurança que não precise de um outro homem te Uhum, dando essa uhum. segurança. Ser Você respeitada como um ser humano, né, enfim, exatamente, co onde você né, é isso, onde você é vista como um ser humano, não como um um objeto. corpo que pertence a alguém, um objeto, como você disse, que pertence a alguém, que pode fazer, tem liberdade para fazer o que quiser, né. Que é a Uhum, sensação que eu tenho, que uhum, o corpo feminino é isso, é esse objeto que tá aí, e qualquer homem pode pegar e fazer o que quiser ali, uhum. né. Qualquer pessoa, né, então se você tá grávida, as pessoas acham que podem Sim, botar a mão na sua barriga. exatamente. É isso, um homem acha que Essa pode invasão, exato, é um corpo que é público, né. totalmente, Uhum, totalmente. uhum. E é um corpo que é um objeto e é um corpo que vira um projeto. E aí voltando lá no que a gente estava conversando no começo desse episódio, né, que são assim, a gente está passeando aqui, né, por vários questões, porque daria para cada ponto a gente aprofundar e fazer uma série de episódios. Mas voltando, né, no que a gente está falando da regulação do corpo feminino, né, então das medidas que a gente tem que ter, de como esse corpo tem que aparecer, esse corpo vai virar um projeto, é o projeto verão, é o projeto o mais empinado possível, às vezes um projeto de cabelo que eu tenho que ficar Rapunzel, loira, bronzeadíssima, Até nunca é um corpo projetos humano, né. até projetos como ser uma esposa ideal, como conseguir um namorado, como enfim, e por aí vai, né. Uhum, uhum. E aí se você quer ter mais um namorado, você é julgada, se você não quer ter um namorado, você é julgada, não tem pra onde correr. Vão ter críticas em Qualquer todas as coisa que escolhas. faça, vai ter julgamento, né, vai ter não é o Bom, melhor caminho, né. e tudo isso desumaniza a gente, né. Sim. Se a gente é sempre uma coisa que tem que ser de determinada Aham. maneira, né. Que não tem autonomia, que não pode ser o que quiser, que não pode pensar por si, né, não pode fazer as próprias escolhas, né, fora E desse do que é colocado. e que pra completar tem uma série de expectativas sobre, né. Então, dentro de tudo isso, nós precisamos ser acolhedoras, doces, suaves. Disposta para cuidar de tudo e de todos, né. Uhum, uhum. Benevolentes, altruístas e por aí vai, né, é quase que uma perfeição divina, assim. Não pode se estressar, não pode falar alto, não pode rir. Ih, não pode tanta coisa. É. E a gente acaba internalizando isso e muitas vezes negligenciando o nosso próprio cuidado, o nosso Uhum. próprio acolhimento, né, Pra vai. viver em prol do outro ali, né, sempre em prol do outro, né, porque e muitas vezes
não vou pesar desse jeito, né, e sempre em prol do outro ali, nesse movimento de se anular, né, Uhum, quanto a esse cuidado do corpo, da mente, né, e muitas vezes ficar presa nessa armadilha do tenho que ser isso, tenho que ser aquilo, tenho que fazer. Por mais que você viva ali de uma maneira diferente de outras gerações, aquilo ainda fica ali de alguma forma impregnado, essas responsabilidades e por aí vai, né. Vejo aqui, já falei disso em outros episódios, né, o quanto que, eu vejo as mulheres da minha família muito independentes e tudo mais, que vão, fazem, enfim, buscam, mas que em certos momentos eu fico: "Como que essa também é essa daqui?", né, que uhum, destoa ali a coisa de botar muitas vezes o prato de comida para um homem e só comer horas depois, sabe, de não fazer a refeição ali junto. De estar sempre ali nesse lugar de servir o outro, né. Então, por mais que fuja, ainda parece que de alguma forma a coisa tá ali tão impregnada que sai, escapa, né, de alguma maneira ali. E o quanto que o autocuidado ali, o cuidar da mente, o cuidar desse corpo é importante, né, para também não se anular totalmente desse lugar. E que não precisa ser assim. uhum. O quanto que é comum a gente receber no consultório pacientes, a gente receber na CETAR, pacientes falando que elas não se priorizam, né, ou nem Aham, verbalizando porque não se dão conta e a gente sim. faz a intervenção para se dar conta de que tem uma vida inteira de outras pessoas, de outros Aham. cuidados sendo colocados na frente, do que o próprio cuidado, né. Sim, esse não se dar conta é um clássico, né, de a coisa tá tão automática ali, tá tão agarrada, que é natural, né, que não vê que tá ali totalmente para o outro e não tá se enxergando, né, nesse meio, no mundo, Uhum. né, E o quanto vivendo. isso faz com que não comemore conquistas, Uhum. né, com que diminua aquilo, não se valorize. Eu volto naquilo que eu falei, não tenha essa autoestima, sabe, não tem autoestima de 2 héteros tops. Sabe, aquilo de: "Nossa, eu sou muito Aham. boa nisso, eu sou realmente incrível". Isso é muito mais difícil, né. E muitas vezes se sente desconfortável nesse lugar, né, de se valorizar, de valorizar as conquistas, as potências ali, do quanto que é incrível, né. Ai, Uhum. uma pena isso, que triste. Uhum, uhum. Que Mas triste pra gente. aham, aham. Mas eu acho que esse episódio, quando eu estava roteirizando, né, e quando a gente estava trocando ali, eu fiquei muito com medo da gente também não ficar só nesse lugar Hã, da tristeza. sim. Porque embora seja ruim, claro, né, não é legal se dar conta de Uhum, como é e parar para falar sobre a existência da mulher no mundo, mas ao mesmo tempo acho que quando a gente faz isso, quando a gente elabora quais são as nossas questões, quais são os nossos atravessamentos e sofrimentos, a gente também abre possibilidade, abre frestas ali, abre brechas para a gente conseguir talvez pensar diferente, nem que seja um: "Vou me cuidar, vou cuidar das minhas", já que a gente não uhum, cuida, mas vamos cuidar das nossas. sim, Vamos fortalecer nossos vínculos dentro do mercado de trabalho, nas nossas amizades fora, em todos os círculos que a gente vive, a gente fortalecer nossos laços com uhum, outras mulheres, a gente se cuidar, a gente se proteger. E uhum, acho que é isso, né. é. Exatamente isso, é uma oportunidade, a gente sinaliza, a gente bota as nossas tristezas, né, mas o quanto que pode ser potente a gente se unir, estarmos juntas e cuidando uma da outra ali, né. Uhum, uhum. Eu vou aproveitar o gancho para se lembrar, quem estiver assistindo a gente, que a Afetar ela, além disso daqui que a gente está vendo, ela é um espaço de troca, ela é um espaço de acolhimento. A gente tem a nossa própria comunidade ali com mulheres trocando, se apoiando, fazendo exatamente isso que a gente está falando, a gente leva de fato para a prática. E a gente também é uma clínica online voltada inclusive exclusivamente para o público feminino, justamente por conta de todas essas questões que a gente está falando. Então, se você está vendo a gente e falou: "Tô precisando de terapia, tô precisando de uma ajuda profissional",
a gente tá aqui pra ouvir, pra acolher, pra trabalhar junto, né, Mai? Uhum. Afetar é um espaço para ser nosso, e quando eu digo nosso, não só meu e da Bia, mas de todas as mulheres que fazem parte da Afetar, né. Estamos Uhum. aqui de braços abertos. Bom, pra quem ficou até aqui ao final, obrigada por nos ouvir, por nos ver. Esse episódio realmente tinha essa intenção de colocar um pouquinho pra fora também tudo que a gente vem vendo, elaborar isso e também de alguma forma tentar ali acolher um pouquinho e a gente se dar esse abraço juntinhas, né? Uhum. Saber que estamos juntas sempre.